Vou bater um papo com o líder do governo na Assembleia Legislativa e cabo eleitoral da candidatura da deputada federal Perpétua Almeida, da Prefeitura de Rio Branco, o deputado Moisés Diniz, do PCdoB. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo em paz. Eu gosto quando o senhor vem elegante assim. Depois o senhor me diz onde é que o senhor compra essas suas calças jeans com corte social, tradicional. Eu gostaria muito de saber onde o senhor compra, viu? Esse paletó é da TV Gazeta. Esse daí eu conheço, né? Por isso que eu estou elegante também. A Simone, né? Que emprestou. A Simone que emprestou. Esse eu conheço. Mas, deputado, quer dizer que o deputado El Santiago lhe liga dos Estados Unidos falando inglês? Me pegou. Gago falando inglês? Ele me pegou. Estava no sufoco da sessão. Aparece um monte de zero lá no telefone. Eu digo, é dos Estados Unidos, é o meu presidente. Mas não tinha ideia que... Aí começou a falar inglês, era Mas ele. um inglês verdadeiro ou um inglês macarrônico? Rapaz, aquele inglês do Elcio, eu vou te falar. Muito difícil saber onde é que ele arrancou aquele inglês. Aí foi uma graça. Mas ele está chegando, embarca hoje à noite de volta. Deputado Elson, prefeito Angelim, deputado Ney, governador Tião Viana. Estiveram lá e prestigiaram, inclusive, o discurso da presidente Dilma no Conselho de Segurança da ONU. Já estive lá no Conselho de Segurança da ONU e, inclusive, ali na tribuna do Conselho, no grupo de jornalistas que visitaram, inclusive, Nova York. Deputado Moisés Diniz, na sessão de ontem, na Assembleia Legislativa, um dos temas abordados e que tem sido tema de debate entre os deputados da oposição da situação, foi justamente a entrevista do senador Jorge Viana aqui conosco na semana passada. E o deputado Major Rocha, ele disse o seguinte, que o senador Jorge Viana, abre aspas, desrespeitou a oposição, deixando transparecer o desespero, fecha aspas. Ainda nas palavras de Major Rocha, abre aspas, vi o desespero e a falta de respeito com que o senador Jorge Viana falou da oposição. Ele disse que nós queríamos voltar ao poder para saquear o estado do Acre e isso é um absurdo. Enfim, eu estou vendo que eu fico muito feliz e honrado pelos deputados nos darem a honra da audiência, mas o pau está quebrando mesmo na Assembleia com relação às eleições do ano que vem, porque esse debate interessa a quem está realmente concorrendo às eleições entre oposição e situação. Mas, inclusive, nós vamos conceder que o direito de resposta já foi pedido pelos parlamentares que se sentiram ofendidos com as palavras do senador Jorge Viana. Mas como é que tem sido esse debate na Assembleia? Na verdade, eu procurei não polemizar as declarações do governador, porque ele fez uma contextualização com você aqui, ele com a situação que o Acre vivia, o Acre da lama, o Acre do abandono, o Acre do esquadrão, e talvez a forma que tem sido colocada tenha levado a oposição a se sentir toda naquele processo. Eu acho que não foi esse o objetivo do senador. O que eu tenho debatido na Assembleia foi a questão do panfleto, que alguns até acham que eu exagerei, mas eu fui muito contundente com todos os meus amigos, até do Facebook. Eu fui muito contundente em não debater o mérito do panfleto, mas a origem, o anonimato. E esse debate que foi feito ontem na Assembleia, eu procurei me distanciar dele, deixar o senador Petecão, o candidato a governador Bocalhon se defender, fazer as suas posições. Isso é natural da democracia. Às vezes uma palavra ela é colocada com mais calor, com mais ênfase, mas o senador Jorge Viana jamais teria intenção, né, de desrespeitar em bloco a oposição ou colocar suspeição aos seus líderes. Ele falou de um passado que de fato existe, que está na história e que os livros de história vão registrar. Mas o senhor não acha que quando ele disse, por exemplo, que sempre teve o PT o cuidado de colocar um primeiro secretário do PT na mesa diretora para evitar que abusos fossem cometidos, desvios, etc., ele não acaba também respingando essa denúncia em cima de Edivaldo Magalhães, que foi o presidente, com o primeiro secretário petista, taumaturgo? O senhor não acha que isso acaba sendo, de alguma maneira, uma crítica ao próprio Edivaldo? Não, eu acho que nem a outros. Eu acho que no calor, às vezes, de uma entrevista, uma palavra é mal colocada e muitas vezes se utiliza. Eu lembro que uma vez eu brinquei com a deputada Idalina, ex-deputada, dizendo que a deputada tinha que pegar uma lavagem de roupa, e depois eu percebi que foi mal compreendido. E acabei colocando algo que podia parecer preconceito, né? Então, eu acho que esse debate não ajuda o Acre.
esse debate está sendo posto. Eu acho que a gente tem que discutir os problemas do Acre, a oposição discutir os problemas, a gente rebater, eu faço isso de forma muito firme na Assembleia, defendendo o governo Tião Viana, respeitando a oposição. Eu talvez não tenha ainda esse preparo para fazer esse debate muito político que eu vejo alguns fazendo. O meu papel é mais de defesa do governo. O deputado Gilberto Diniz, ele disse hoje ele fez uma afirmação hoje que foi bastante polêmica também. Vou abrir aspas aqui para o deputado Gilberto Diniz, hoje na Assembleia Legislativa. Ele diz o seguinte: a base governista na ALEAC vive um sonho ao falar de manejo florestal. Os deputados ligados ao governo vêm à tribuna falar aquilo que são orientados a defender. Isso é óbvio, como os da oposição também vão falar, conforme as suas lideranças determinam. Segundo o Diniz, o desenvolvimento é sustentável apenas para os madeireiros e empresários ligados ao governo. Os moradores das florestas de manejo, segundo o deputado, como a reserva do Antimari, estão abandonadas pelo poder público. Como é que o senhor avalia e como é que o senhor responde a essa fala de Gilberto Diniz? O Gilberto é um bom deputado, mas às vezes ele exagera. Eu até pedi, olha, não entre nesse debate não, entre no outro debate, porque não temos muita alternativa. O que nós temos é corrigir as falhas do manejo florestal. Porque antes do manejo, aliás, a palavra manejo florestal ou plano de manejo é um conceito novo, até como o conceito é novo. Como prática é novíssimo, é novíssima como prática. Porque antes você tinha devastação da floresta ou a floresta como santuário. Nós estamos encontrando aqui no Acre, a matriz do nosso desenvolvimento, é a gente encontrar uma forma de utilizar-se da floresta sem destruí-la. E é o manejo, retirando as madeiras maiores, as madeiras mais velhas e preservando as menores para que num período determinado elas cresçam e a gente vai utilizando isso por blocos e vai se utilizando. Isso é o manejo. Hoje se debate isso claramente. Naturalmente tem problema de custo da madeira, que precisa ser discutido. O deputado Rocha tem levantado esse problema, que eu considero importante levantar. Levantado o problema de você ter saúde nesses locais, de você ter educação nesses locais, ter condições de tráfico nesses locais e, acima de tudo, cuidar para que não se provoque devastação, que não se destrua mananciais, fontes de água, né? Não se espante a caça, não se destrua a pesca. Portanto, os problemas do manejo nós temos que discuti-los e reduzi-los, os seus danos, seu impacto. Agora, não há outra alternativa na Amazônia para utilizar a floresta. Ou mantém a floresta como santuário, como reserva para séculos, ou a destrói como era no passado para... Portanto, quero discutir os problemas. E estamos, então, propondo duas ações. Vamos fazer visitas à Assembleia, vai fazer visita a essas regiões, Antimari e outras regiões onde há planos de manejo sendo executado, e vamos realizar uma audiência pública na Assembleia. Ouvir os moradores da floresta, e vamos ouvir os moradores da floresta, além de lá nos ouvir, uma espécie de poder ouvir, vamos também chamar os especialistas das universidades, os técnicos da área ambiental. Os engenheiros florestais. Os engenheiros florestais, ou seja, o debate é bom, é necessário e ajuda o Acre. Agora, não pode negar o manejo florestal. É preciso aperfeiçoá-lo. Vou dar uma paradinha para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para o segundo bloco com o deputado Moisés Diniz, porque nós temos muita coisa para abordar, inclusive a pré-candidatura de Perpétua, em que pé está isso daí, esse debate todo dentro da Frente Popular e outros temas que envolvem a política local. É um minutinho só, logo após o intervalo a gente volta. Até já!